Certinho? Bom dia, senhor. Bom dia, bom dia. Tudo tranquilo aí com vocês? De boas? Como é que foi o primeiro dia do Enem aí, tranquilão? Não querem falar sobre o primeiro dia, é isso? Ai, ai, gente. Bah, pra mim foi tenso. Não quero lembrar. Tá, mas conseguiram fazer a prova pelo menos, é isso? Eu não consegui ler todas as questões. Tá, mas isso é o normal, né? Consegui uma, con- consegui uma palavra muito forte. Eu tô acabado. Cara, assim que eu tô acabado sem ter feito a prova, cara. Imagina vocês, como é que deve estar. Olha a minha noia. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tinha estigmas na redação, era estigmas das doenças mentais. E eu não falei dos estigmas. Daí de matar, né? Falei, daí Cara, aí eu mandei agora vou. pro Rodrigo e ele falou: olha, vai ser descontado na competência 2 porque tu não falou dos estigmas. Cara, eu vou confessar pra vocês que eu não sei nem o que é estigma. Então, se eu me falasse assim, se tu já sabe o que é um estigma, acho que já tá no lucro, tá? Porque se me perguntar o que é um estigma, eu vou dizer, cara, o que deve ser um estigma? Né? A sorte foi que eles definiram nos textos motivadores. Ah, ufa, cara, ainda bem, porque senão eu ia ficar, meu Deus, cara, o que eles estão falando, né? Faz uma redação sobre algo que você não sabe o que é um estigma, né? Deu, cara, o que é um estigma? Tá, entendi. Entendi, tinha um textinho ali para dar uma ajudadinha, tá? Agora, olha só. O que eu tenho para vocês, assim, é aquilo que a gente viu na revisão, só que mais condensado, né? Mais bonitinho. Que é o que a gente jura que vai cair, tá? Tipo, com 100% de certeza, né? Vai cair o quê? Então, eu vou tentar fazer o resuminho rapidinho, né? E eu vou começar. Eu dividi em várias partes, assim, tá? Vai ter aulão Enem parte 1, 2, 3, né? Que são as nossas aulinhas. Então, se você tiver uma ideia disso aqui que eu vou falar, né? É o porquê cai. Tipo, o que eu vou dar hoje é o que sempre cai, né? E sempre duas questões ou mais. Então, daquelas 15 questões de química, né? Tu já vai acertar, quem sabe, umas 5. Então, pô, 5 das 15, né? Só que, claro, a matéria às vezes não é das melhores, assim, né? Não é, quem sabe, a preferida de vocês, assim. Mas são as que caem, né? Por exemplo, estequiometria faz 2 anos que não cai. 2018, 2019, né? E 20, mas 20 não conto porque está sendo a prova agora. Então, eu acho que assim, ó, como teve 50% de abstenção, gente, pô, eu nunca vi esse número na minha vida, né? Em nenhum vestibular do mundo, assim, né? Eu já dou aula há 20 anos, então 50% de abstenção é muita coisa. Então, se tu conseguiu fazer a prova, eu acho que tu já é um guerreiro, assim, tu já tá lá em cima. Claro que eu acho que vai ter uma segunda aplicação, né? Provavelmente. Mas acho que se tu fez a prova, cara, já é uma grande coisa. Tem uma galera que eu acho que nem deve ter, sei lá, conseguido ir fazer a prova. Então, pelos mais diversos motivos, né? Mas nessa estatística, esses que foram impedidos de fazer, então, é isso, eu não sei o que entra e o que não entra, né? Nessa estatística dos 52% da população que não foi, entra também os que foram prejudicados, mas só foram 11 escolas do Brasil inteiro que foram prejudicadas. Em 14.800 escolas, só 11 não conseguiram entrar. Então, essa gente aí não chega, eu acho que é 500 pessoas ao todo. Não chega. Bom, a porcentagem de gente que não foi, né? Só não foi, não conseguiu. Claro, pode ser motivos graves, né? Ou motivos supérfluos, assim, mas não foram, né? Então, eu acho, cara, que se tu conseguiu fazer já é uma grande coisa. Aí tu já tem uma nota e
Na minha faltou algumas pessoas que não entraram. Peraí que eu não peguei. E outros não entraram porque a sala lotou. Cara, eu acho meio complicado. Só que o que eu acho, no final das contas, é que os alunos estavam certos desde o início, né? Quando teve aquela estatística que o MEC tinha 11 contando comigo na sala. Aquela estatística que o MEC fez, né? Pergunta para os alunos, quando é que tu acha que deve ser a prova do Enem? E os alunos responderam em maio. Eu acho que os alunos estavam muito mais conscientes, né, do que as autoridades que se reuniram depois para dizer que a resposta dos alunos era um absurdo e queriam e botaram ela para fazer em janeiro. Então, eu acho que os alunos sabem muito mais do que as autoridades reunidas por aí, né? Não foi nem o presidente isso, né? Não vou nem falar de presidente, mas foi umas autoridades, se não me engano, secretários, né, estaduais e secretários não sei o quê, com o MEC, ou não sei o quê, que resolveram ignorar a resposta dos alunos, e trazer para janeiro. Então, né? Quem sabe se tivesse um colegiado gigantesco de estudantes tivesse administrando o Brasil, não estaria muito melhor. Bom, então vamos lá. O que eu tenho para vocês hoje aí vai ser tranquilo, né? Acharam que ia faltar um monte de gente, cortaram com isso como se fosse certo. Resumindo, cara, eles não sabem muito bem como lidar com isso, né? Então, o que eu tenho para vocês aqui é eletroquímica, estão vendo isso? Por quê? Porque eletroquímica cai sempre 2 questões nos últimos vestibulares. E às vezes só tem que saber um detalhezinho muito pequeno. Então, tu vai ver de novo comigo eletroquímica, tá? E depois de eletroquímica, eu vou começar com uma matéria porrada, eu dou uma aliviada, que vai ser ligações intermoleculares, que são as duas que mais caem, né? Então, em eletroquímica, tá? Eu acho que vocês já estão vendo meus slides aí. E o que é legal saber sobre eletroquímica, né? Que existem 2 tipos de eletroquímica. Deixa eu ver. Sim, tá. Que vai ser assim, ó. Existe na verdade, chamada de pilhas, que é quando a gente tem uma reação redox que vira corrente elétrica. Sinônimo de pilhas, quando aparecer um texto, células galvânicas. Se tu juntar várias, a gente chama de bateria, então são várias pilhas, né, colocadas assim em série. E o potencial tem que ser positivo, tá? Lembra que isso é pilha, o potencial é positivo. É espontâneo. Tipo, eu mordi sei lá, um papel alumínio de um chocolate, me deu um choque na boca. É um negócio espontâneo. Então, isso é uma bateria, isso é uma célula galvânica. E tem o contrário, né, que é chamado de eletrólise. A eletrólise é quando tu dá um choque para ocorrer essa reação redox, né? Então, chamada também de células eletrolíticas, ela não é espontânea, né? Se perguntarem o potencial total, tem que ser negativo. Então, essa é a nossa eletroquímica. E aí, eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, que é POA. Não sei se tu lembra ainda disso, que significa perde elétrons, oxidação e aumenta o NOx. E aí a gente pode representar assim, ó. De novo, isso é uma semi-reação de oxidação. Quer dizer, eu tenho aqui o NOx zero virando mais 2. Então, aumentou o NOx, né? Se aumenta o NOx, é uma semi-reação de oxidação. E repare que os elétrons estão depois da flecha, né? Então, perde elétrons. Qual é o contrário de POA? Ó, tem um cara que perde elétrons, o outro recebe elétrons. Oxidação, redução. Aumenta o NOx, reduz o NOx. É daí que vem o nome redução. É porque literalmente reduz o NOx. Show? Então, tá aqui a nossa reação de redução. A gente chama de semi-reação, porque tem que juntar as duas, né? Então, semi-reação de redução, né? Ó, mais 2 virando zero. Quando não tem nada aqui é zero, né? O cara é sólido. E os elétrons antes da flecha, anota isso, né? Que eles estão recebendo elétrons. Agora eu vou para uma tabelinha
que tu já deve ter essa tabelinha no seu resumo aí, na sua fichinha resumo, dá uma conferida nisso, ó. Eu tenho um eletrodo, que é o lugar onde é que ocorre uma das reações, né? Então, toda vez que eu tiver um eletrodo que é chamado de redução, é o cátodo. Se eu tiver oxidação, é o ânodo. E a gente grava desse jeito, né? Que é o red cat. Ó, gatinho vermelho. O que é o red cat? Redução, cátodo. E aí, oxidação é o ânodo. Se te perguntarem qual é o polo, né? Tu vai dizer o seguinte, ó, que na pilha, ó, começa com P, o cátodo é o polo positivo. Uhum. Decora só esse, tá? Tu pode chamar isso de pipoca. Pilha, positivo, cátodo. Pipoca na panela. Então, ó, pipoca, pilha, positivo, cátodo. Se eu sei que o cátodo na pilha é o polo positivo, então o ânodo vai ser o nosso polo negativo. E na eletrólise inverte. E o cátodo é negativo e o ânodo é positivo. Se te perguntarem a semi-reação, você acabou de ver comigo, né? O que é a semi-reação de redução? É quando recebe elétrons, quando os elétrons estão antes da flecha, ó. Ou tu pode ir pelo NOx também, né? Que reduziu. E o que é uma semi-reação de oxidação? É quando os elétrons estão depois da flecha, né? Ó, tu perdeu elétrons. Ou o NOx. O NOx é assim, ó, se passar de 0 para mais 2. E o nome ainda do fenômeno, né? A gente chama isso de, primeiro, se for redução, deposição. Eu acho que tu deve ver um desenho, né? Se aparecer algum metal, né? E ele está aumentando, isso é deposição. Porque o cátion, né? Que tu pode olhar aqui, né? O cátion, que é aquoso, está virando sólido. Então, aumentou a deposição. Agora tem a oxidação, tá? Que é quando esse sólido diminui. Também chamada de corrosão. Tá aqui o desenho, né? A corrosão, literalmente, né? A parte sólida que estava aqui, ela diminuiu e ficou desse jeito aqui. Então, isso é uma corrosão. Beleza? Tá, então, olha... Peraí, né? Pode voltar rapidinho aqui o slide. Voltei. Obrigada. Imagina, isso é para um print só? Isso? Eu faço um resuminho rápido. Show. Qualquer coisa, vamos perguntando sempre. Aí, olha só. Quando a questão do Enem te perguntar isso aqui, tá? Ele quer saber assim, olha, no funcionamento da bateria, a espécie formada no ânodo é... Então, vamos lá. Qual é o NOx do oxigênio aqui? Quando ele é substância simples, né? O NOx do oxigênio aqui é 0. E quando o oxigênio está com alguém, qual é o NOx dele? Tipo hidrogênio agora, né? O NOx dele é -2. Então, vamos lá. Se o oxigênio passou de 0 para -2, reduziu, né? E se sofre redução, aqui é o cátodo, porque é o red cat. Show? Então, por exemplo, o oxigênio, a letra B é que está entrando no cátodo, né? A hidroxila é que está saindo no cátodo. E a gente não quer isso, a gente quer o ânodo, né? Então, o ânodo é outro lugar aqui. O que está acontecendo? Ah, está vindo hidroxila e está saindo ZnOH4-2. Então, provavelmente, nossa resposta é a letra E, porque se o oxigênio ali, né, que é o fácil de fazer, é o cátodo, o outro é o ânodo. E o ânodo, pela flechinha, eu consigo ver que está produzindo esse cara aqui. Se tu quiser que eu te prove isso, é bem fácil, tá? É só olhar o zinco. O zinco eu usei aqui nos slides passados, ó. O zinco é esse cara aqui, tá? Ele é NOx 0. E aí depois o zinco é um metal de NOx fixo, né? Ou o zinco é 0 ou ele é +2. Não existe outro número, né? É que nem alumínio, né? Ou alumínio é 0 ou ele é +3. A prata ou é 0 ou é +1. Então, o que acontece aqui é que o zinco, que era 0, passou para +2. Porque não tem outro número que ele pode assumir, né? E se ele passa de 0 para +2, ele aumentou o NOx.
oxidação no ânodo. Por isso que a substância formada no ânodo é a letra E. Vocês viram? Sem cálculo nenhum, tá? Apenas sabendo que é cátodo, que é ânodo. De boas isso? Tá, então, cara, isso vai cair certo, tá? É sempre uma questão que falam de coisas básicas, né? Questões fáceis de eletroquímica e umas mais difíceis. Daí a gente vai para um nível um pouquinho pior, tá? Que é o segredo das pilhas. Você só tem que analisar o potencial de redução. Como? Assim, o cara que tiver maior potencial de redução, ele vai sofrer redução. O menor sofre oxidação. É muito raro eles não te fornecerem um potencial de redução. Eles podem fornecer um potencial de oxidação. Mas eu botei os dois aqui para tu ver se eu pegar o potencial de oxidação, mudar o sinal, ele vira potencial de redução. Então, só troca o sinal. Não tem segredo, combinado? Tá travando para vocês? Não. O menor potencial de redução reduz isso? Não. Pensa assim, ó. Pensa, por exemplo, assim, tem pessoas que têm no seu metabolismo o maior potencial para engordar. Então, se a pessoa tem o maior potencial para engordar, ela vai engordar. Ou ela tem que lutar muito contra isso, né? Fazer muito exercício, né? Cuidar muito da alimentação. Então, se tem maior potencial para alguma coisa, ela vai sofrer aquela coisa. Por isso que eu acho muito fácil a eletroquímica, porque ela é muito lógica. Tipo, se a criatura, né? Se o elemento, o metal, a substância, tem maior potencial de redução, é porque ela vai sofrer redução. Tá, e se ela tiver menor, ela sofre oxidação. Então, se eu pegar assim, ó, magnésio, tá? Ó, magnésio, ele é menos 2,3. E o ouro, ele é mais 1,50. Se eu pegar mais 1,50 com menos 2,3, qual valor é maior? 1,50 ou menos 2,3? Qual valor é maior? Vocês falaram 1,50? Isso. Isso. Então, o ouro, ele vai sofrer redução, porque ele tem maior potencial de redução. O que acontece com o magnésio? Ele vai sofrer oxidação. Tranquilo? Então, eu escrevi isso para vocês, tá? Ó, a substância que tiver maior potencial de redução, ela vai sofrer redução. Então, a redução é sempre no cátodo, né? Red cat, que é o nosso polo positivo, né? Pilha positivo cátodo. Já a substância com menor potencial de redução, ela sofre oxidação, porque ela tem um menor potencial de redução. Então, ela não tem, por exemplo, a pessoa ela tem um menor potencial para engordar. Sabe aquelas criaturas que comem assim horrores e elas são muito magras porque o metabolismo é muito acelerado e elas têm que ficar comendo toda hora e mesmo se elas não, elas têm um menor potencial para engordar. Então elas são muito magrinhas. Então é a mesma coisa aqui, o menor potencial de redução menor, né, sofre oxidação. Aonde? No ânodo, que é o polo negativo. Show? Então agora nós vamos piorar a situação, tá? Nós vamos ter que saber lidar com inverter ou não. Mas, cara, como é uma revisão, eu acho que, por mais que a matéria seja difícil para os outros, né? Para nós não é mais. Então vamos lá, tá aqui dois valores, né? Potencial de redução. Eu tenho zinco e cobre, né? Então me ajuda, qual desses dois aqui tem o maior potencial de redução? Zinco, que é menos 0,76, ou cobre, que é mais 0,34? Cobre. Então, o cobre vai sofrer o quê? Redução. Aonde? No cátodo. Depois ainda que é o polo positivo, pilha, né? Agora, o que vai acontecer com o zinco? Oxidação. Só que, olha só, essa reação aqui de cima, ela não é uma reação de oxidação, gente, tá?
porque o elétron está antes da flecha. Então, isso aqui é uma de redução. E eu quero que o zinco sofra oxidação. Então, o que você faz? Inverte a reação. Quando você inverter a reação, você acaba invertendo o sinal também aqui do potencial. E aí ele vira potencial de oxidação. Então, repare que eu inverti a reação, né? Agora ela está sofrendo oxidação, ó, elétrons depois da flecha. Tu pode olhar pelo NOx, tá? Que é de 0 para +2. Então, aumentou o NOx. Então, sofreu oxidação, polo negativo, tá? E aí o potencial de oxidação aqui está positivo. Agora, vamos lá. Se eu somar essas duas, eu vou ter essa reação aqui. A única regrinha, né, para lembrar isso, para poder somar as duas reações, é que os elétrons têm que fechar. Por exemplo, se aqui tem 2 elétrons, aqui tem 2 elétrons também. Se não fosse número igual, aí eu multiplico para depois somar e fechar os elétrons, tá? Não posso ter elétrons aqui na equação global, por exemplo. E tem mais, né? Se eu somei os elétrons aqui, eu também somo os potenciais. Então, essa aqui é a nossa equação global da pilha. Eu até poderia representar ela assim, tá? Sempre a gente coloca aqui ordem alfabética, tá? Tipo oxidação, depois redução. Mas dá para ver pelo NOx, né? Ó, passou de 0 para +2, é oxidação. Aqui ele passou de +2 para 0, é redução, né? Sempre ordem alfabética, tudo bem? Tu pode preferir também falar que é ânodo e cátodo, tanto faz, continua a ordem alfabética. E esse potencial total que a gente chama, a gente vai chamar ele de potencial total ou ainda DDP, FEM, tensão. E eu só somei eles, tá? Tipo, eu peguei esse 0,34 com 0,76. Deu mais 1,10. Então, essa é a nossa FEM, tá? Esse é o nosso potencial total, ou DDP. De boas? Então, se eu conseguir entender isso, né? Eu vou fazer uma questão difícil com vocês aqui, que foi do ano 2019. Questão bem atual, né? Que foi no vestibular passado. Que ela diz assim, olha, qual é a outra espécie química que está presente na composição da mistura para aumentar a eficiência? Então, deixa eu ver. Como é que aumenta a eficiência do processo, né? Aumenta a eficiência se libera gás hidrogênio, energia na forma de calor. Tá, então, como é que libera gás hidrogênio? Deixa eu ver. Onde é que eu tenho uma reação aqui que libera hidrogênio? Essa aqui, né? Então, essa aqui tem que liberar hidrogênio, que é a primeira. E para essa aqui ocorrer, repare que é uma semi-reação de redução e o potencial que ele deu é potencial de redução. Então, essa aqui ela tem que ocorrer, tá? Como que essa aqui vai ocorrer? Se essa aqui for o maior potencial de redução. Então, quem que eu não posso botar junto com essa? Eu não posso botar a segunda. Então, a segunda está eliminada. Eu não posso botar a terceira. Também está eliminada. E eu não posso botar a quarta aqui. Também está eliminada. Por quê? Porque o valor da segunda, terceira e quarta são valores maiores que a primeira. E daí elas sofreriam redução e não a primeira. Eu teria que inverter a primeira. E eu não quero. Então, a primeira ela tem que ocorrer. Então, ela tem que ocorrer. Então, a redução tem que ocorrer. Porque isso aqui é uma semi-reação de redução. Porque eu quero liberar gás hidrogênio, que está aqui, né? Ó, gás hidrogênio. Para quê? Para aumentar a eficiência. E tem que ter o maior potencial de redução. Então, eu posso botar ela aqui com a quinta e sexta reação. Vocês concordam com isso? Que tem que ser aqui a quinta e a sexta? Sim. Só que olha só, a quinta e a sexta, elas não vão sofrer redução. Porque a primeira já sofreu redução. Então, a quinta e a sexta vão sofrer oxidação. Então, eu preciso inverter elas. Repara, eu peguei a quinta aqui e inverti. Ó, o alumínio que estava antes, depois aqui, né, virou antes.
E eu peguei a sexta aqui e inverti, né? O ferro que estava depois, agora está aqui antes. Então, eu inverti a quinta e a sexta, e elas estão sofrendo agora oxidação. Então, qual é a substância que eu tenho que ter aqui, né? Ó, eu tenho que ter alumínio ou ferro. Vamos ver, eu tenho alumínio na letra A e eu não tenho ferro. Se eu tivesse apenas o ferro, aí teria duas respostas, né? Mas eu quero esse cara aqui, tá? Eu quero ferro, eu não quero o hidróxido de ferro. Isso não, porque eu tenho que inverter ela. E aí eu misturo ferro com água. E aí sim vai produzir hidrogênio e hidróxido de ferro. Então, por isso que a resposta aqui é a letra A. Então, isso sempre tem, tá? Essa tabelinha sempre tem no Enem. E aí tu vai ter que fazer essa análise que é um pouquinho pior, né? Um pouquinho mais demorada. Que é uma análise que envolve exatamente isso, né? Pergunta. Eu posso o quê? Fazer de novo. Claro que posso. Vamos ver. A primeira informação é o seguinte. Que tu tem que concordar assim, ó. Aumentar a eficiência, né? Então, como é que eu aumento a eficiência? Pelo texto, você concorda que se eu liberar hidrogênio, aumenta a eficiência do processo? Sim. Sim? Tá, então vamos ver. Nessas reações todas aqui, você concorda que só a primeira é que forma hidrogênio? Sim. Sim. Então, a primeira eu preciso deixar como tá, que é uma semi-reação de redução. Então, a primeira tem que ocorrer a redução. Então, para ocorrer a redução, tem que ter maior potencial de redução. Então, se a primeira tem que ter o maior potencial de redução, você concorda que não pode ser a segunda, nem a terceira e nem a quarta? Sim. Porque elas têm maior potencial de redução, né? Daí elas iam correr a redução e a primeira ia ser oxidação. Então não pode ser nenhuma dessas três, né? Eu sei que os números negativos, às vezes, quando eles complicam um pouco, tá? E é o normal. Muita gente se atrapalha nisso. Porque quando eu falo assim, ó, menos 0,83, né? Ele é um número menor que menos 0,58. Então, esses três números aqui, né? Eles são maiores que esse aqui, que é 0,83. Então, tem que ser uma dessas duas, né? Tem que ser ou alumínio ou ferro. Só que, olha só, a primeira reação sofre redução. Essas duas que estão aqui embaixo, elas têm que sofrer o quê? Oxidação. E agora a última parte que tem que concordar comigo. Para essas duas reações sofrerem oxidação, tu concorda que eu preciso inverter elas? Por que inverter? Porque aqui está escrito semi-reação de redução. Aí se inverte, fica oxidação. A inverte fica a oxidação. Repara que na redução, sempre os elétrons estão antes da flecha, tá? Ó, eu sei que, como eu revisei isso aqui rapidinho, e geralmente o pessoal não dá muita bola para isso, mas para mim é um negócio básico, tá? E ele é tão importante quanto o conceito de eletroquímica, é isso aqui. Tem que olhar para essa reação aqui e dizer assim, ó, redução. Por quê? Elétron antes da flecha. Você tem que olhar para essa semi-reação aqui e falar assim, ó, oxidação. Aí vai dizer, por quê? Elétrons depois da flecha. Então, olha só, esse slide é tão importante quanto os outros, tá? Porque se tu conseguir olhar para isso aqui e falar assim, ó, redução, tá aqui. Oxidação, tá aqui. Já ajuda a matar umas questões. Então, se eu voltar lá para a questão, eles me perguntarem assim, tá? O que acontece aqui, né? Na primeira é uma redução.
Tá, então por que eu preciso inverter essas duas? Porque aqui tem redução, ó. Mesmo se não tivesse escrito aqui, né? Eu ia ver a redução. Então, se eu inverter é oxidação. Se eles pedirem qual é a equação global, aí eu vou somar essas duas aqui, né? Por exemplo, essa aqui com a do ferro, né? Que aí eu corto os elétrons e tem a equação global. Mas ele não quis. Ele só quis saber qual substância reage aqui com a água, né, para produzir hidrogênio. Poderia ser alumínio ou ferro. Então, uma dessas duas, né? Repara que a hidroxila também vai cortar aqui, né? Hidroxila corta, elétrons corta. E aí fica água mais alumínio ou ferro. Só que de alumínio ou ferro, eu só tenho alumínio, que é a letra A. Eu não tenho ferro, né? Valeu, sim. Entenderam? De boas? Sim, eu não tinha entendido porque... É porque assim, só... Por que não pode ser o ferro da letra D? Porque já formou água? O ferro da letra D, é que assim, ó, o ferro da letra D ele já está oxidado. Ah, bom, tá. Ele não vai sofrer oxidação, né? Olha só, é bem fácil. Qual que é o NOx desse ferro aqui, né? Desse ferro aqui que não tem nada grudado nele? 0. Qual é o ferro, o NOx do ferro que já tem alguma coisa grudada nele, né? Ferro mais 2, ferro mais 3. Então ele já sofreu oxidação. Se tu botar o ferro da letra D, ele não vai sofrer oxidação porque ele já está oxidado. Então tem que ser o ferro puro, ou alumínio puro. Tem que ser o cara que está antes da flecha, depois que tu inverteu a flecha. Tudo bem? Tudo bem, sim. Tá, então isso vai cair no vestibular de vocês, tá? Se não cair pilha, pode cair eletrólise, né? Mas a gente revisa junto agora também. Então vamos lá. Olha essa outra aqui, que ela é bem chatinha assim, e ela serve para várias coisas, tá? Ele quer ligar um LED de 3,6 volts. E aí ele deu vários potenciais aqui. Vamos ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Esse potencial aqui, ele é um potencial do quê? Essa semi-reação que está aqui é uma semi-reação de quê? Isso, redução, né? Por quê? Porque está escrito aqui, repara, ou tu pode olhar pelos elétrons, né? O elétron está antes da flecha? Tá, então ele está recebendo elétrons. Então, como é que eu ligo as pilhas em série, tá? Tu sabe isso do controle remoto que tu tem, ou da lanterna, né? Que tu põe a bundinha, né? Que é negativa, na partezinha que tem uma saliência aqui, que é a partezinha positiva, né? Então, tem que ser desse jeito. Então, se eu formar aqui uma bateria, que eu vou juntar uma pilha com outra, né? Eu tenho que juntar a bundinha com a partezinha positiva. Então, vamos ver. Qual desses caras aqui tem o maior potencial de redução? O sério. Pergunta. Se o sério tem o maior potencial de redução, ele vai sofrer o quê? Redução. Uhum. Cara, eles entenderam tudo sobre pilha. Se tu entendeu isso, tu entendeu tudo sobre pilha. Então, o sério, ele vai sofrer redução, que é o red cat, e o polo positivo é no cátodo. Então, eu vou pôr polo positivo com o sério. Não importa com quem o sério vai estar, o sério sempre vai ser o polo positivo. Agora vamos para outro, tá? Se eu tiver cromo e zinco, vocês concordam que o cromo tem maior potencial de redução que o zinco aqui, que é o menor? Sim. Sim. Então, se o cromo tem o maior potencial de redução... Oi, uma pergunta? Não, eu Ele ia ganha falar que elétrons? reduz e o zinco oxida. Isso. Recebe elétrons, né? Redução, reduz o NOx, é tudo re, né? Recebe elétrons, redução, reduz o NOx. E aí o cromo aqui, né? O cromo, como ele vai ser redução, ele vai ser o cátodo. Então ele que vai ser o polo positivo. Aqui embaixo também, né? Ó, cromo e níquel.
o cromo tem o maior potencial de redução, red cat. E aí pipoca, né? Pilha, positivo, cátodo. Então o cromo é o polo positivo. E aí aqui também, cromo é o polo positivo. Entre esses dois aqui, cuida que o sinal é negativo. Ai, cara, olha o que eles vão me dizer, hein? Quem tem maior potencial de redução aqui? Níquel ou zinco? Níquel. Níquel. Porque é menos 0,76, menos 0,25. Então, se o níquel tem maior potencial de redução, ele vai sofrer o quê? Redução. Redução. E ele vai estar onde? Redução é no cátodo ou ânodo? O cátodo. E o cátodo é o polo quê? Positivo. Isso. Positivo. Então, aqui, níquel, polo positivo. Então, vamos lá. Ó, qual é a pilha que não está ligada do jeito correto aqui? Por exemplo, E aí? isso, a A que é, eu liguei negativo com negativo, pode? Não. A B eu liguei negativo com negativo, pode? Não. Aí eu também liguei negativo com negativo, não pode. Então agora eu vou ter que fazer a soma aqui, né? Então quando eu somar essas reações aqui, eu só não sei se eu fiz a soma no slide ou não. Não. Então a soma eu tenho que fazer aqui comigo, tá? Ó, se eu pegar sério e zinco, como é que eu faria a soma muito rápido, tá? Ó, eu inverto o menor e somo. Então, quem que é o menor? O zinco. Então, se eu inverter o menor aqui, que é o zinco, né? Que é 0,76, vai ficar positivo. Então, vai dar 2,27. Concordam? Então, a primeira aqui deu 2,27. Aqui, cromo e níquel. Cromo e níquel, cromo e níquel, eu vou inverter o níquel. Então, vai ficar mais 0,25. Então, de 1,33 para mais 0,25, vai ficar 1,58. Se eu somar, né, 2,3 com 1,58, vai dar 3,9, né? Dá um número maior que esse cara aqui, que é 3,6. Então, por isso que a letra C liga o LED. Na letra D, se tu inverter aqui o cromo, tá? E aí somar essas duas. E aqui embaixo tu inverter o zinco e somar essas duas, você não consegue ligar o LED. E aí não fecha esse valor aqui. De boas? Todo mundo entendeu por que é a letra C, então? Sim. Sim? Tá, então nós vamos agora para a segunda parte, né? Que é eletrólise. Então, eletrólise ela não caiu, tá? No ano passado, então nem no ano retrasado, então foi 2019, 2018. Então, provavelmente vai ser a questão de 2020, né? Porque ela caiu em 2017, eles ficam alternando com isso, né? É legal saber que tem dois tipos de eletrólise, né? A ígnea e a aquosa. A eletrólise ígnea, né, é sem água. Então, para tu poder fazer com que os íons migrem, né, o cátio e o ânion migrem para algum lugar, tu tem que derreter a parte sólida. Então, tu aumenta bastante a temperatura a fim de derreter, virar um líquido, né? Tipo, eu pego sal de cozinha líquido. Então, para ter sal de cozinha líquido, você tem que ter uma alta temperatura, né? Porque o sal de cozinha não derrete nem no teu fogão, tá? Então, você tem que ter 800 graus Celsius, né? Aí tu consegue derreter ele, daí os íons começam a migrar. E na eletrólise aquosa, tu não precisa aquecer, porque quando põe o sal na água, os íons se separam, né? Cátio e ânion, e conseguem migrar de um lado para o outro, né? Hidroxônio e hidroxila aqui, junto com os cátions e ânions, de um lado para o outro. Então, é legal saber o quê? Que o cátion
que é o hidrogênio, sempre vai ir para o cátodo. Isso não tem exceção, tá? Sempre o cátion vai para o cátodo. Aí tu vai dizer, mas vai para o cátodo sofrer o quê? Redução. Tá, vamos lá. Se tu entendeu o que eu estou falando aqui, me diz como é que eu reconheço uma semi-reação de redução. Olhando para a semi-reação de redução, como é que eu reconheço ela? O que tem que ter antes da flecha? Elétrons. Então é por isso que eu vou botar o cátion, não importa que cátion que for, mais elétrons, dando outro cara aqui. Se for eletroquímica. Desculpa, eu não entendi. Isso se for na eletrólise ou se for o que a gente estava falando antes? Tudo, porque não tem exceção. Porque sempre no cátodo sofre redução. Isso nunca muda. Tudo bem? Nunca muda isso. Beleza. Agora vamos lá. O ânion. Olha só. O ânion, ele vai para onde? Complete a frase, ó. O cátion vai para o cátodo. O ânion vai pro ânodo. É isso. E se o ânion vai pro ânodo, né? Ele vai sofrer o que no ânodo? Oxidação. E agora a pergunta é difícil, né? Que é uma análise que poucos alunos conseguem fazer. Eu sei que tem que ter um ânion indo para o ânodo, né? Mas como é que eu reconheço essa semi-reação de oxidação? O que ela tem que ter para ser uma oxidação de verdade? Exatamente isso. Tá aqui. Repara que aqui eu tenho um ânion, a flecha e os elétrons depois da flecha. Então eu já sei que isso aqui, um ânion, né, sofrendo oxidação, é o ânodo. Tudo bem? Então essas duas semi-reações aqui, porque elas são as duas semi-reações da água, tá? Então a primeira é do hidrogênio sofrendo redução e a segunda é do oxigênio sofrendo oxidação. Repara que a hidroxila aqui, ela tá virando oxigênio. Claro, tem uma galera que prefere fazer o NOx, tá? Tipo, o NOx do hidrogênio aqui é mais 1 e foi para 0, né? Reduziu. O NOx do oxigênio aqui é menos 2, né? Menos 2. E foi para 0, então aumentou a oxidação. Eu prefiro olhar, tá? Eu prefiro olhar, elétrons antes, redução. Elétrons depois, oxidação. Então, o que acontece, ó? Eu vou começar com a eletrólise ígnea, que é a mais fácil, tá? Ela não tem água, então ela não tem isso aqui. Não tem hidrogênio, hidroxônio, e não tem hidroxila. Cara, infelizmente, tem que saber de cor essas duas, tá? Porque elas são as da água. Então, essas duas tem que saber de cor. É as únicas, tá? Porque nem vai te cobrar de cor isso. Então, essa tem que saber. Então, vamos fazer essa aqui que é da água, tá? Então, vamos lá. Quer dizer, sem água primeiro. Se eu tiver NaCl, você concorda comigo que o Na é o cátion e o Cl é o ânion? Por quê? Porque o Na é um metal, né? E o cloro é um ametal. Ou ainda melhor, tá? Toda vez que tu tiver na inorgânica, que é essa matéria, o cara que está na frente é positivo e o cara que está atrás é negativo. Cátion e ânion. Então a pergunta é a seguinte, tá? Quem desses dois, porque eu só tenho esses dois, eu só tenho o sódio positivo, que é o cátion, e eu só tenho o cloro negativo ali, que é o ânion, né? Quem desses dois vai vir para o cátodo? O Na? O Na. E tu consegue montar a reação com ele? O que tem que ter essa semi-reação
para ser uma reação de redução? Elétron antes da flecha. Isso. Então, eu só escrevi isso, tá vendo? Eu peguei o cátion, botei o elétron antes da flecha, e aí virou o Na. Semi-reação de redução. Quem vai vir para o ânodo sofreu oxidação? Cloro. O cloro negativo, porque é o ânion. Então, como o ânion vai vir para o ânodo, né? Como é que eu monto isso? O que a semi-reação de oxidação ela tem que ter? Elétron depois da flecha. Isso, exatamente isso. Então, eu vou escrever cloro negativo, dando gás cloro e elétron depois da flecha. Show? Claro, eu posso escrever a equação global assim, né? O NaCl aqui em cima, que é o Na e o Cl, produzindo o Na, tá aqui o Na, e produzindo o meio Cl2, né? Tá aqui meio Cl2. É só para balancear, né? Aqui tem um cloro, então meio vezes 2 dá 1 cloro. Show? Vamos tentar ir mais rapidinho? O que vocês acham? Exemplo 2, eletrólise do brometo de prata. Então, quem tu acha que é o positivo aqui? A prata ou o bromo? Prata. Também acho. Prata positivo, bromo negativo. Quem deles tu acha que vem para o cátodo? Prata. Prata. E como é que eu escrevo o que a semi-reação de redução tem que ter? Elétron antes da flecha. Cara, exatamente isso. Ó. Então, prata, elétrons antes da flecha, formando a prata. Quem vai vir para o ânodo? Me diz. Bromo. Bromo. Porque é o ânion, né? Vai vir para o ânodo. E o que a semi-reação de oxidação no ânodo tem que ter? Elétron depois da flecha. Perfeito. Então tá aqui elétron depois da flecha. Se eu somar essas duas, né? Que a equação global é essa aqui, ó. Brometo de prata, formando prata e formando bromo. Aí tu vai perguntar, cara, tem que saber as semi-reações? Não. Não. Eu não lembro a última vez que algum vestibular pediu a semi-reação. O que eles te perguntam é assim, tá? O que é formado no cátodo? Aí tu vai dizer sódio. O que é formado no cátodo ali? Prata. Ou o que é formado no ânodo? Aí tu vai responder cloro, bromo. É isso que tu responde. Só tem que ter uma ideia de quem vai e o que vai ser formado. Não precisa montar semi-reações nos detalhes, que nem a gente fez. Claro, quanto mais tu souber fazer isso, né? Porque são duas questões certas, então, pô, é certo que vai cair. Agora vamos com água, tá? Se eu tiver água, eu tenho que saber uma fila de prioridade. Que a gente vai decorar assim, tá? Metal, hidrogênio, que é o hidroxônio, alumínio, grupo 2 e grupo 1. A gente fala isso em inglês, tá? Mais um macete em inglês. A gente escreve metal 21. Metal, com H, né? Metal 21. Quer dizer, quem tem preferência para vir para o cátodo, se eu tiver vários cátions, né? Ó, se eu tiver alumínio, cálcio e sódio. Ó, alumínio, cálcio, que é do grupo 2, e sódio, que é do grupo 1. Então, o alumínio tem prioridade. Ah, mas se tiver hidrogênio junto, que é água, aí o hidrogênio tem prioridade. Se eu tiver qualquer outro metal, né, por exemplo, metal nobre, tipo prata, ouro, cobre, aí eles têm prioridade do que o hidrogênio. Mas vale outros metais, que nem, por exemplo, ferro, zinco, níquel. Show? Aí o outro que não tem prioridade vai pro ânodo. Isso, o ouro, ele tem prioridade ao hidrogênio, né? Para vir para onde? Para vir pro cátodo. Porque aqui são tudo cátions, né? Geralmente os metais, eles formam cátion e vão para o cátodo.
Eu não sei se vocês lembram uma musiquinha, ou se estavam aqui também, que era uma musiquinha assim, ó. Tio, tio, positivo, o Cat é positivo, tio, positivo. O Cat é positivo, mas o N é negativo. O Cat é positivo se origina nos metais e o ânion, do contrário, nos ametais. Tio, tio, positivo. O Cat é positivo, tio, positivo. O Cat é positivo, mas o ânion é negativo. Então, se tiver metais, né? Geralmente eles vão formar cátions e vão ir para onde? Para o cátodo. Agora, se eu tiver ânions, né? Que geralmente são ametais, por exemplo, ó, cloro, bromo, iodo, fósforo, enxofre, nitrogênio, eles formam ametais, né? Ânions. E aí tem essa fila de prioridade aqui. Gente, essa fila de prioridade, assim, ó, eu gosto de procurar os macetezinhos, né? Para a gente tentar relacionar os macetes, tentar lembrar na hora da prova. Esse macete aqui não existe nem em inglês. Não tem em português e nem em inglês. Então, como é que a gente vai decorar isso, tá? Eu fiz umas, ela é muito podre, que é assim, ó. Esses X menos, eles são os caras que não têm oxigênio. E o XO, que eu vou chamar aqui é X com ovo, o X com ovo são os caras que têm oxigênio. Então, ânion não oxigenado, X menos. Ânion oxigenado, tá? X com ovo. Tá aqui o ovo, tá? O O é o ovo. Então, como é que eu vou decorar essa fila de prioridade, levando em consideração a única exceção importante, que é o flúor, tá? Porque esses caras aqui, eles não são exceções que vão cair no seu vestibular. Lá para as turmas ITA, IME, tá? A gente dá esses caras. Pro Enem, URGS e tal, a gente não dá. Então, vamos lá. Qual é a fila de prioridade pro ânodo? Ó, a gente fala assim, ó, X, ou, ó, X com ovo e fritas. Se tu for num lugar pedir um X, né? Ha! X do Cavanhas. X do Cavanhas é o melhor exemplo para isso. Todo mundo conhece que X do Cavanhas, Lime Silva, clássico. Se tiver cheio um, tu vai no outro, né? Tem vários lugares ali. Então, no X do Cavanhas, você vai pedir um X, ó, X com ovo e fritas. Ah, X com ovo e fritas, né? Já que você vai comer um X, né? Tu vai comer um X com ovo e fritas, né? Gatilho, falar X nessa hora. Bah, que vontade também, cara, de comer um X. Então, X com ovo e fritas. Será que tu vai lembrar disso? Então, eu vou fazer um exemplo para ver se consegue lembrar, tá? Imagina o seguinte, eu tenho o NaCl, só cuida agora que ele é aquoso. Se ele é aquoso, além do Na+, do Cl-, quem tem? Água. Só que, cara, não vai falar água, né? Tem que falar hidroxônio e hidroxila. Senão a gente não tem como comparar, né? Então, se falar aquoso, tenta lembrar que tem o quê? Hidroxônio e hidroxila. Então, vamos lá. Primeiro, quem vem para o cátodo? O que tu já sabe sobre isso, né? Para vir para o cátodo tem que ser um cátion. Então, tá aqui o cátion. Só que quem ganha? Ganha o sódio ou ganha o hidrogênio? Você consegue matar essa? Quem ganha? Sódio ou hidrogênio? Pode chutar e errar, sem galho. Deixa eu ver. Se eu tiver dois cátodos cátodos, né? O que tiver maior prioridade vai para o cátodo e o outro para o ânodo? Não. Nessa aqui é o seguinte, ó. Como isso aqui não é um negócio espontâneo, né? Que nem a outra, que é a pilha. Imagina que eu tenho uma mistura dos cátions aqui, né? Eu tenho um Na e um H+. Então, quem tem prioridade aqui é o hidrogênio, porque é metal 21. Então, nesse metal 21, repara que eu tenho o hidrogênio aqui no meio, tá? Então, o hidrogênio, ele tem preferência ao sódio, que é do grupo 1 da tabela periódica.
Então, entre hidrogênio e sódio, quem ganha? Ah, ganha o hidrogênio. Então, é só o hidrogênio que vai para o cátodo. Daí tu vai perguntar, tá, e o sódio? Eu vou dizer, não, cara, o sódio não aconteceu nada com ele. O sódio simplesmente morreu. Ele não tá mais aí. Beleza? Ele simplesmente não vai para nenhum lugar. Agora é a outra pergunta, né? Quem ganha pro ânodo? Consegue me dizer? O meu sonho é vocês responderem certo isso. Quem ganha para vir pro ânodo? E agora, gente, o que vocês acham? Ó, é X, O, X com ovo e fritas. X. Então é o cloro. Daí vai perguntar, o que acontece com a hidroxila? Nada. Nada. Tanto que se eu cortar esse cara aqui, né, o hidrogênio, que foi pro cátodo, e o cloro, que foi pro ânodo, vai sobrar quem? NaOH. Vai sobrar soda cáustica. Tanto é que esse é o meio industrial de obtenção de soda cáustica. É assim que a gente faz soda cáustica, cara, hoje em dia. A gente pega o sal de cozinha, né? Põe na água e dá um choque nele. Aí o hidrogênio, em vez do cátion, sódio, o hidrogênio e hidroxônio que vai para o cátodo, a hidroxila não vai para nenhum lugar, e aí o cloro vai para o ânodo, e sobe hidroxila e sódio, daí a gente produziu soda cáustica. Beleza? Tá, então eu continuo com eletroquímica com vocês amanhã, e mais tudo que a gente falou de mega importante, assim, tá? De matérias que vão cair no Enem no domingo, e espero que seja um domingo mais tranquilo do que esse passado aí. Ai, meu Deus. Gente, então, bom almoço aí, tá? Comem aquele X bem gostoso por mim. Aquele Xão aí com ovo e fritas. Até mais, tá? Valeu, beijinhos, fiquem bem. Boa semana de revisão aí. Abraço, meu queridos.